bem? Agratech, Agrapop, Agro é tudo e está hoje na nossa videoaula. Mas será que realmente o Brasil é esse país que apresenta uma agropecuária somente e unicamente super, hiper desenvolvida? Vamos descobrir um pouquinho mais nessa aula. Vem comigo! Pessoal, você que chegou aqui então na nossa videoaula, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje o assunto é um pouco extenso, mesmo porque nós estamos falando não só de geografia, mas nós estamos também discutindo a história, do nosso país. E para isso, nós precisamos contextualizar, trazer algumas informações para que você possa ter aí uma visão geral de como é e como foi e como está, na verdade, a agricultura brasileira, tá bom? Eu trago aqui algumas informações muito bem resumidas sobre este assunto. Então eu vou sair um segundinho, você dá uma pausada aí no seu vídeo e copia para o seu caderno essas informações aí. Combinado? Muito bem, não repare no garrancho, mas vamos discutir basicamente a agricultura brasileira. O primeiro tópico que eu trago aqui para vocês é imaginar que a agricultura brasileira ela foi agroexportadora, o seu modelo principal agroexportador entre 1500, portanto desde a época do descobrimento, até 1930. Então a maior parte do PIB brasileiro ele era composto basicamente pelas atividades agrícolas. E a partir então dos anos 30, nós vamos perceber que outras atividades de outros setores da economia começam a fazer parte da composição do produto interno bruto. E quando eu falo, galera, produto interno bruto, eu estou falando do PIB, que é a soma de tudo aquilo que se produz, todas as riquezas que são produzidas no nosso país. E basicamente nós temos três grandes setores. O primeiro, que é o setor primário, entre as atividades mineradora, agricultura e pecuária. O setor secundário, com a indústria e construção civil. E o setor terciário, com o comércio e prestação de serviço. Então, após os anos 30, principalmente o setor secundário vem se destacando. E hoje, no nosso país, o setor que mais representa ganhos aí para o nosso PIB é o setor terciário. Sendo que o setor agrícola, ele vai sim representar uma fatia interessante, mas é algo em torno aí dos seus 25%. Portanto, um quarto de todo o PIB brasileiro, ele é composto através das atividades agrícolas. E, portanto, nós não podemos desprezar, porque é uma fatia super interessante e que gera, assim, uma renda significativa para o nosso país, tá bom? Mas a gente precisa também entender que existem diferenças no campo brasileiro. E quando eu falo sobre essas diferenças, nós estamos falando dos tipos de agricultura que são desenvolvidas. Então a gente sabe que a agricultura tem algo em torno dos seus 10, 12 mil anos de história, e a partir da sua invenção, nós vamos identificar técnicas que foram utilizadas por diferentes civilizações a fim de produzir os seus gêneros agrícolas. Tá? E quando eu falo gênero, eu estou falando do tipo de planta ou do tipo de animal que esse indivíduo, essa família, esse agricultor escolhe produzir nas suas terras. Tá? Então, para desenvolver diferentes gêneros, também é necessário obter e desenvolver diferentes técnicas. São maneiras de se produzir. Combinado? Muito bem. Então, é interessante a gente definir essas duas diferenças e imaginar que elas estão presentes no nosso país. Então, imaginem que nós temos aí um pouco mais de 500 anos de história e nós temos um país com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, com uma diversidade enorme de culturas e atividades econômicas. Então, não seria prudente dizer que só existe um tipo de modelo que é exercido em terras brasileiras. Então, nós temos vários modelos agrícolas. Então, nesse país, que é feito através de grandes diferenças sociais e econômicas, nós podemos dizer
que uma parte do nosso país apresenta uma agricultura extremamente moderna e uma outra parte do nosso país apresenta uma agricultura ainda tradicional, uma agricultura ultrapassada, tá bom? Então aqui no resumo, de forma rápida, sintética, vamos entender algumas diferenças, tá? Então quando nós falamos da agricultura de subsistência, nós estamos falando daquela agricultura onde existe o predomínio do minifúndio. E o que significa esse termo? Minifúndios são pequenas propriedades rurais, tá? Então, geralmente a partir de 1 hectare, um pouquinho maior do que isso, mas geralmente em torno de 1 hectare. Então, são propriedades pequenas. Assim como a diferença disso, o oposto, são os latifúndios, que nós vamos encontrar em propriedades onde existem agricultura moderna, tá? Onde se desenvolve uma atividade extremamente adequada aos parâmetros do século XXI. Então, latifúndio são grandes propriedades de terra, né? Onde você tem uma quantidade enorme de hectares formando esta propriedade, tá? Faltou o acento aqui. O uso de técnicas na subsistência, elas são rudimentares. Então, nós vamos ver que essas pessoas ou essas famílias vão usar ferramentas simples. Ainda usa o arado, né, tracionado, muitas vezes por um animal. Se você não sabe o que é arado, pesquise aí a imagem na internet. Ainda se utiliza ferramentas simples, até mesmo como um enxada, um enxadão, né, uma pá, para poder remover a terra e aí sim fazer o plantio. As sementes não são selecionadas, não são tratadas, então você vai perceber que eles ainda estão fazendo aquela agricultura como seus antepassados faziam. Já numa agricultura moderna, o uso das técnicas já são adequadas, como eu já disse, ao século XXI. Principalmente com o uso de satélites para monitoramento, inclusive com previsões climáticas, o uso de drones para fazer um mapeamento completo da propriedade, saber quais são os lugares melhores ou menos indicados ao desenvolvimento de algum gênero agrícola, máquinas gigantescas como semeadeiras, grandes tratores, colheitadeiras, caminhões para o transporte, grandes celeiros para armazenar então a produção, né, que foi colhida. Então você já tem uma atividade totalmente diferenciada para este processo, ok? A gente precisa entender também que ainda no setor da atividade agrícola moderna, a produção ela tem um objetivo, que é alimentar o mercado. E quando eu falo mercado, não é um mercado apenas aqui do nosso país, o mercado brasileiro, é um mercado inclusive do exterior. Então, os produtos que são desenvolvidos neste campo, eles estão diretamente ligados ao setor do agronegócio, tá? Que nós já vamos falar daqui a pouco. O agronegócio, portanto, é uma atividade no campo que irá desenvolver matérias-primas, que nós chamamos também de commodities, e até é interessante você já guardar esse termo, porque daqui para frente ele vai ser usado cada vez mais. E esses produtos, como por exemplo a soja, o milho, o açúcar, a carne bovina, são destinados a alimentar outras indústrias, outros países, a fim de produzir alimento para essa população mundial. Então gera uma participação, um lucro muito interessante, tá? Então por isso também que eles precisam de grandes extensões de terra. Já na subsistência, essa produção é pequena e muitas vezes ligada à policultura, diferente da monocultura do latifúndio. Então eles conseguem plantar vários gêneros agrícolas porque eles não têm a intenção de ir para o mercado. Até existe essa possibilidade de se sobrar, tá? Se sobrar ali na sua produção, esses pequenos produtores, essas famílias, ainda conseguem, inclusive, alimentar aí pequenas feiras, comércios locais. Mas, infelizmente, se tratando do Brasil, mais especificamente em regiões mais pobres, como a região Nordeste, até mesmo no norte do nosso país, lamentavelmente, essa agricultura de subsistência muitas vezes não consegue alimentar nem mesmo a família.
tá? Porque, às vezes, o que ocorre é que o solo é pobre, você tem ausência de chuvas, né? Então essas secas prolongadas impedem o desenvolvimento dessas atividades familiares, você não tem sementes resistentes, você não consegue combater pragas e por conta disso a sua produção total ela é baixa, fazendo que muitas vezes as pessoas, inclusive, passem por fome, tá? Enfrentam aí a fome, melhor dizendo. Então, são essas duas pequenas diferenças, na verdade não são pequenas, são grandes diferenças e que estão presentes aí no nosso país. Tranquilo, pessoal? E para encerrar, né, eu trago aqui para você essa ideia de que a agricultura de subsistência ela é composta por uma estrutura familiar, enquanto dentro da agricultura moderna ela é composta por uma estrutura de empregados, né, com carteira assinada, em algumas exceções até mesmo com trabalho escravo, mas aí é uma discussão longa para uma outra aula, ok? Então essas são as grandes diferenças desses dois modelos. Muito bem, deste outro lado nós vamos encontrar informações que são preciosas, tanto positivas, tanto quanto negativas. Então vamos começar primeiro com os pontos positivos. Quando nós fazemos uma pesquisa na internet, ou quando nós assistimos, inclusive, alguns canais de televisão que falam sobre a estrutura do agronegócio brasileiro, nós vamos perceber que muitas vezes nós vamos ouvir, tá, uma frase parecida como essa: Brasil é o celeiro do mundo. Realmente nós sabemos que o território brasileiro ele apresenta uma série de características naturais que são extremamente favoráveis ao desenvolvimento das atividades agrícolas. Nós temos aproximadamente 6 milhões de quilômetros quadrados de terras agricultáveis. O que significa isso? Que são terras que poderiam ser utilizadas para o desenvolvimento das atividades agrícolas. Mas uma grande parte dessas terras, elas estão preservando as matas, né, a floresta nativa que ainda existe aqui no nosso país, seja da Amazônia, da Mata Atlântica, do Cerrado, da Caatinga ou de outro bioma. Então veja que nós temos o potencial, nós temos uma grande então extensão de terras, né, que são favoráveis a esse desenvolvimento e que podem hoje, tá, e ou amanhã garantir aí o aumento da produção de diferentes gêneros agrícolas para alimentar não só o nosso país, mas também o planeta Terra em si, lembrando que nós temos aí uma projeção de aumento populacional para os próximos anos, próximas décadas, nós vamos aumentar ainda mais a população mundial e ela precisará ser alimentada. Faz todo sentido, né? Outra coisa que eu vou destacar aqui para vocês são as questões climáticas. O Brasil tem aproximadamente 6 grandes tipos climáticos. Só que eu vou destacar 3 deles para você pensar aqui junto comigo. Quando nós falamos de gêneros agrícolas, é muito importante você, aluno, que está estudando esse assunto, ter em mente de que as plantas elas precisam se adaptar às condições do ambiente. Então o milho, por exemplo, ele apresenta as suas características. Ele gosta de uma temperatura equilibrada, nem tão quente, nem tão frio. Ele precisa, né, de um tipo de terreno para poder ser produzido, geralmente as áreas que são mais planas. Ele precisa, né, de uma quantidade de X de volume de água. Então, é qualquer lugar do mundo que nós vamos encontrar esse tipo de ambiente favorável? É lógico que não. Assim como para o milho, assim como para a cana-de-açúcar, ou para a beterraba, ou para a soja, para o algodão, cada gênero agrícola, cada cultura, precisa especificamente de uma condição climática, uma condição de solo, de relevo específicos. Aqui no Brasil, por nós termos então uma grande extensão territorial, nós somos, na verdade, influenciados pelo fator latitude. E o que significa isso? Nós somos cortados ao norte pela linha do Equador e ao sul nós somos cortados pelo Trópico de Capricórnio. Então significa que nós vamos ter uma variedade de tipos climáticos. E aí vale a pena a gente lembrar. O sul do Brasil apresenta um clima temperado, tá? Que nós chamamos de clima subtropical, com as temperaturas médias mais baixas,
e uma distribuição mais regular das chuvas durante o ano. Já ao norte do Brasil, a região amazônica, por exemplo, nós temos o clima equatorial. E no clima equatorial, as temperaturas são bem maiores, as temperaturas médias são mais altas, assim como nós temos uma grande concentração de chuva, especialmente, no primeiro semestre do ano, o que vai favorecer, de repente, algumas atividades agrícolas. E nessa porção central do nosso país, o que predomina é o clima tropical, com duas estações bem definidas, uma mais chuvosa, portanto mais quente também, outra com as temperaturas médias um pouco mais baixas e com a predominância então de secas. Então isso é super favorável ao desenvolvimento de algumas espécies vegetais. Então é importante prever, inclusive, qual é a época das chuvas para você desenvolver o plantio e qual é o período então das secas para que você consiga, inclusive, fazer a colheita. Imagina que o algodão e alguns tipos de milho em específico, eles precisam ser colhidos nos períodos onde a chuva cessa, onde a chuva para poder facilitar essa colheita e, ao mesmo tempo, a qualidade do produto que se colhe. Então, se nós temos uma variedade de tipos climáticos, então significa que também que nós podemos plantar vários tipos diferentes de gêneros agrícolas. Beleza? Até aqui, tranquilo, Para finalizar essa parte aqui do Brasil celeiro, celeiro do mundo, nós temos políticas estatais. O Brasil é um país que participa desse cenário internacional. Então nós temos, inclusive, o Ministério da Agricultura, que trabalha para ajudar esse agricultor, muitas vezes com financiamento, com o seguro da sua produção, E sim, tem que ter seguro, porque às vezes você está plantando, está investindo uma grande quantidade de dinheiro e por algum motivo, seja ele natural ou não, você pode perder a sua produção. Então a maneira desse produtor ser incentivado a produzir todos os anos é que ele tenha o respaldo do governo federal, para que possa garantir pelo menos uma parte dos seus prejuízos, ou até mesmo financiamento para a compra de uma máquina extremamente cara, para o uso, inclusive, de planos climáticos. Você precisa de dinheiro para poder financiar essas atividades do campo. Combinado? Então, nós temos essas políticas estatais. E o desenvolvimento de tecnologias próprias. Então, o Brasil, embora ele seja, em alguns momentos, dependente de outros países, no fornecimento de tecnologias produtivas, sejam elas ligadas aos fertilizantes, ou às sementes, ou às máquinas, o Brasil também desenvolve atividades ligadas à tecnologia. E aí eu vou deixar um nome super interessante para vocês, que inclusive nós temos que valorizar isso no nosso país, que é a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisas Agrícolas. Pesquise Embrapa. É uma grande referência que nós temos aqui no Brasil, formada por muitos pesquisadores e pesquisadoras que estão trabalhando cotidianamente para desenvolver novas técnicas para aumentar a nossa produção agrícola e, ao mesmo tempo, cuidar da nossa natureza. E já que eu estou falando na questão natureza, então vamos pensar também em alguns problemas que o campo gera durante essas atividades agrícolas. Eu trouxe aqui para vocês apenas 3 pontos. É lógico que existem vários outros que mereceriam neste momento a nossa discussão, mas vamos pensar nesses 3 primeiros que são os problemas atuais do campo brasileiro. O primeiro deles é a questão do desmatamento. Uma vez que o Brasil ainda preserva uma quantidade enorme de matas nativas, significa que essas atividades do campo elas vão pressionando, portanto, a extensão dessas áreas para o cultivo. E é lógico, não dá para a gente plantar dentro de áreas de floresta, embora existam técnicas que consigam desenvolver uma quantidade de alimentos e uma variedade X de alimentos de forma conjunta com a própria mata nativa. Mas para uma agricultura moderna, eles entendem, por exemplo, que isso não funciona, não seria adequado. Então, o que se usa atualmente no Brasil? O sistema da agricultura itinerante. Você vai usando uma propriedade X, quando ela não se sustenta mais, você
alonga-se, né, prolonga essa área de cultivo em direção às matas nativas, retira então essa cobertura vegetal e utiliza novamente esse solo para desenvolver as atividades. Então isso, né, de um lado é bom porque você está aumentando a produção, mas do outro lado, sem sombra de dúvida, né, com prejuízo enorme, é a perda significativa dessa biodiversidade tão importante para nós seres humanos e também para a própria dinâmica do planeta Terra. Então o desmatamento, infelizmente, nesse ano de 2020, aumentou de forma significativa em relação aos últimos anos e vem demonstrando aí uma certa relação de emergência na discussão política, econômica, né, e ambiental, não só no Brasil, mas no resto do mundo. Nós destacamos também a questão das erosões, que é muito frequente, inclusive em solos pobres, como os nossos aqui do Brasil. Nós temos um problema com relação a essa proteção dos solos, mesmo porque uma parte do Brasil recebe uma quantidade enorme de chuvas e essas chuvas potencializam a produção dessas erosões que vão inclusive eliminar camadas importantes de solo. E sem solo, galera, não tem agricultura. Então construa essa relação erosão-produção, ok? A concentração de terras, como eu já disse aqui, através dos grandes latifundiários, essa grande concentração, portanto, de terras, ela vai atrapalhar o nosso desenvolvimento. Para você ter aí um número, né, para efeito de entendimento, compreensão, 1%, tá, dos proprietários rurais, dos estabelecimentos rurais, são donos de aproximadamente 45% de toda a área, né, produtiva do nosso país. Então significa que nós temos uma concentração de terras, né, muitas terras, na mão de poucas pessoas. Tá? Então muita terra na mão de poucas pessoas. Então isso não é legal, não é positivo. O certo seria o contrário, né? Nós temos muitas pessoas com um certo volume de terras, né? Mas não precisa ser uma grande propriedade. Se você tem uma propriedade pequena, que já é produtiva, isso inclusive iria ajudar a combater as desigualdades sociais no nosso país. Nós temos também a questão da relação de trabalho. Infelizmente aqui no Brasil ainda nós temos milhares de pessoas que estão numa situação parecida ou realmente próxima, né, ao que nós chamamos de trabalho escravo. Então isso não é positivo para um país que quer se tornar o celeiro do mundo, mas nós temos outras relações de trabalho, como por exemplo o colono, né, que é aquele que vive na terra e que depende ali do seu trabalho para gerar o seu sustento. Nós temos também os boias-frias, principalmente aqui na região sudeste, onde nós vamos perceber que eles são trabalhadores que dependem exatamente, né, do período de plantio ou do período relacionado à colheita, né, dessa produção. Nós temos arrendatários, melhor dizendo, que são pessoas que arrendam a terra, ou seja, são aquelas pessoas que vão, de certo modo, alugar a propriedade rural porque ela não é dona dela ou porque ela precisa de mais espaço para poder desenvolver a sua atividade econômica, tá? Ou você tem os meieiros, que são aqueles que vão dividir a produção. Então, por exemplo, eu não tenho terra, eu vou fazer uma parceria com um determinado produtor rural, ele me deixa usar a terra dele em troca da minha produção. Então, se eu passar 50% da minha produção, eu sou chamado de meieiro. Ou se eu tiver um outro tipo, né, de acordo com ele em termos de porcentagem, eu posso ser um parceiro. E você tem os empregados formais, que possuem carteira assinada, né, que trabalham muitas vezes no campo, ou paralelamente ao campo, né, desenvolvendo tecnologias, mas que vivem em cidades. E aí, para encerrar a nossa aula, que já está ficando longa, imaginem só que nós temos hoje, o que eu comecei lá no início da aula, a questão do agronegócio, né? Realmente o agro hoje ele é tech, porque ele vive uma relação muito estreita com a cidade.
Então, muitas vezes a cidade desenvolvendo a tecnologia e mostrando para o campo o que ela deve ou não produzir, porque ela tem, né, um ideal de consumo, e a partir do momento que a cidade diz, né, o que ela, o campo no caso, deve produzir, o campo acaba se adaptando a desenvolver essas atividades para alimentar a cidade, e a cidade muitas vezes alimentando o campo com as suas tecnologias, máquinas, equipamentos e mão de obra qualificada. Espero que você tenha compreendido essas informações, mas como eu sempre repito, é muito importante que você faça as leituras da apostila, do livro, do material que você tem à disposição sobre esse assunto, porque nada substitui a leitura. Ok? Te vejo então na nossa próxima aula e aproveite aí essa lousa. Não esqueça, passe ela aí para o teu caderno para que você consiga continuar seus estudos. Combinado? Aquele abraço então, até a próxima.